Paz, Senhor. Olá. Oi, tia. Boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite, pai. Hoje eu fiz uma confusão aqui. Publiquei na página errada a live. Tava lá na página do Flávio. Ai, Deus, acontece. Esperar agora um pouquinho, pessoal, entrar. E aí a gente começa. Paz, Dona Alice, tudo bem com a senhora? Então vamos começar, gente. Que hoje eu já demorei demais. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria. É um tema muito legal, tema muito importante e é pouco estudado no nosso meio. Poucas vezes eu ouvi uma pregação que falasse sobre sabedoria, ou um estudo bíblico que falasse sobre sabedoria. E eu estou estudando sobre esse tema e, nossa, dá assim pra gente pegar vários dias aí de pregação sobre sabedoria, muito interessante e um pouco desprezado por nós. Oi, Mu! E um pouco desprezado por nós. A gente não investe nosso tempo estudando sobre esse tema tão importante que é a sabedoria. E hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre ele. Quem sabe a gente não faz um estudo sobre a sabedoria. Só ver aqui se é esse trecho aqui mesmo que a gente vai abrir, isso mesmo. Quem tiver com a Bíblia, eu convido a abrir em 1 Reis, no capítulo 3, que a gente vai ler, começar a nossa leitura. E depois a gente vai lá para Provérbios. E hoje a gente vai ficar bastante em Provérbios. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Vou deixar aqui meu relógio ali no cantinho. Vamos orar então, para a gente pedir para que o Senhor venha com a presença dele sobre as nossas vidas, vem abrir o nosso entendimento, vem abrir o nosso coração para que a gente receba a palavra dele, que seja um solo fértil, que frutifique, que multiplique e que a palavra dele venha nos alimentar nessa noite, amém? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, te agradecemos por tua fidelidade, pelas tuas bênçãos. Tu és santo, tu és poderoso, tu és grandioso, Pai, e pedimos agora perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor venha nos encher com a tua presença e que o teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria e entendimento para compreender a tua palavra nesta noite, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor retire de mim todo o nervosismo, todo eu, tudo aquilo que não te agrada, Pai, e que seja o teu Espírito Santo a fluir através da minha vida aqui nessa noite, Pai. Eu peço por cada vida que está nos ouvindo agora, Senhor, fortaleça cada irmão, renove as forças de cada um, Pai. Abençoe cada família que estiver nos escutando agora. Que a tua graça, a tua paz, as tuas bênçãos alcance cada lar em nome de Jesus, Pai. E que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, o Senhor venha ser a força de cada um de nós, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor venha suprir cada necessidade. Que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar cada um, Pai. Retira o medo dos corações, retire o temor, retire a desesperança, retire tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, e nos enche do Teu amor, nos enche da Tua paz, nos enche da Tua alegria, da Tua plenitude, Pai. Nós damos toda a honra e toda a glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ei, Cris, Yurik, paz, Senhor. Então, vamos lá. Paz, pastora Damares, tudo bem com a senhora? E o pastor também, que eu vi que entrou, pastor com a pastora, paz, Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, até o 7. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu:
Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Essa aqui é a minha versão atualizada, gente, mas na versão original não é discernimento que ele está pedindo, é sabedoria, tá? Dá-me, pois, a teu servo sabedoria para governar este povo. E o Senhor responde no versículo 10, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas sabedoria para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não me pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Até aqui, até o versículo 13. Olha só, Salomão, aqui ele tem um sonho. E nesse sonho, era um sonho profético. E o Senhor pergunta para ele, Salomão, para quem aqui não sabe, era o filho de Davi. E ele estava assumindo o reinado no lugar de Davi. E o Senhor pergunta, Salomão, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu lhe entregue? E Salomão podia ter pedido qualquer coisa ao Senhor, mas Salomão pediu sabedoria. E o Senhor se agradou tanto desse pedido que o Senhor, além de dar a ele sabedoria, o Senhor lhe deu riqueza, poder, fama. Todas as outras coisas que vieram agregadas junto da sabedoria. E o que acontece? Salomão se tornou o homem mais sábio da história. Antes dele não houve homem mais sábio que ele, nem depois dele, está falando aqui na Bíblia. E também diz a palavra de Deus que não houve rei mais rico, mais próspero do que Salomão. Segundo estudos que eu estava vendo hoje, se a gente for converter a fortuna que Salomão adquiriu ao longo do seu reinado para os dias de hoje, em dólares, daria 3 trilhões de dólares. Dá para imaginar? 3 trilhões de dólares. Bill Gates, que é o segundo mais rico, ele tem acho que 80 bilhões de dólares. O primeiro mais rico, que eu não sei o nome dele, eu nem sei o que ele faz, ele tem 130 bilhões. Agora imagina, Salomão, se fosse converter para os dias de hoje, tinha 3 trilhões de dólares. Olha o tanto que o homem era poderoso, o tanto que o homem foi abençoado. E qual que era o segredo de Salomão? O que fez Salomão prosperar tanto? Sabedoria. E é sobre a sabedoria que nós vamos discorrer nessa noite. A sabedoria, diz em Provérbios, que ela alça a sua voz, ela grita nas ruas, clama por alguém que a ouça e a siga e siga os seus conselhos. A sabedoria ela está aí entre nós, alçando a sua voz e clamando, gritando, ei, quem quer ouvir os meus conselhos? Quem quer seguir os meus caminhos? Mas a verdade é que essa geração, sobretudo, tem desprezado a sabedoria, tem se estribado no seu próprio entendimento, tem preferido seguir seus próprios conselhos e seu próprio entendimento e deixado a sabedoria de lado. E por Salomão ter pedido sabedoria, Deus o abençoou com tantas riquezas, ele era o homem mais sábio de todas as nações e todos os reis enviavam homens até ali onde Salomão residia para ouvir da sabedoria de Salomão. Olha que coisa mais linda. Ele era visitado por vários homens de várias regiões. E lá no capítulo 4, versículo 29, fala assim, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Olha que coisa mais linda. Imagina você ter um conhecimento tão grandioso quanto a areia do mar. Foi o que o Senhor deu a Salomão. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraí-Terã, mais sábio do que Emã, e aí ele vai falando os homens sábios. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs, olha o que Salomão fez, compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Ele compôs 1.005 canções, 1.005 músicas. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que movem rente ao chão e os peixes.
Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. E Salomão reinou com essa sabedoria. Tanto é que, após essa passagem que nós lemos no capítulo 3, já fala que foi apresentado a ele como rei um caso. Olha, já para marcar assim, a vida de Salomão, logo após esse sonho, já para mostrar que Deus havia lhe entregado sabedoria, foi-lhe apresentado um caso. E nesse caso, duas mulheres estavam brigando por uma criança. E as duas alegavam que a criança era filho delas. Aí, uma falava, ele é meu filho, ele é meu filho. E ficou naquele impasse e levaram até Salomão para que Salomão decidisse com quem que a criança ia ficar. Aí eu te pergunto, no seu lugar, como que seria tomar aquela decisão? Porque na época não existia exame de DNA. Se fosse hoje, né, seria fácil. O juiz iria deixar a criança sob a tutela de um guardião e iria pedir o exame de DNA, não é? Ia até o exame ficar pronto, a criança ficava ali com o tutor, depois que ficasse pronto, iria decidir. Fácil. Mas naquela época não tinha exame de DNA. Não tinha como ele descobrir, através de tecnologia nenhuma, de quem aquela criança era. Talvez só pela semelhança, né? Física. Mas isso não era seguro de se pautar decisão sobre isso. O que Salomão fez, gente? O que Salomão fez? Fala se isso não é muito sábio. Salomão falou, tá, as duas são mães? E tem um só filho? Boa noite, tia, beijo. Eram duas mães alegando que tinha um filho. O que Salomão disse? Vamos rachar a criança no meio. E aí fica metade da criança para uma e metade da criança para outra, pronto, resolvido o problema. Aí a gente pode pensar, meu Deus, que homem frio, que homem calculista, credo, vai rachar a criança no meio, matar a criança, dar uma parte morta para uma mãe, metade da outra parte, que negócio mais esquisito. Mas olha a sabedoria de Salomão. Aí uma falou assim, pelo amor de Deus, não mata ele, deixa ele com ela, pode deixar, eu dou ele para ela. E a outra falou assim, isso mesmo, vamos matar ele, dividir ele, fica metade morto para mim, metade morto para outra, e ele não fica com ninguém. Salomão sabia o coração de uma boa mãe, né? E aí ele falou, dá o filho para aquela que disse que era para dar o filho para outra, porque essa é a mãe. Olha a sabedoria desse homem, olha o entendimento, o discernimento que o Senhor deu para ele, que coisa mais abençoada. E, gente, para que serve a sabedoria? Por que a gente precisa buscar sabedoria? Por que é tão importante a sabedoria? Sabe o que significa sabedoria no original? Hokmah. Conhecimento e habilidades de fazer escolhas certas no momento oportuno. Conhecimento e habilidades de fazer escolhas certas no momento oportuno. E sabe quantas escolhas a gente faz por dia? Cerca de 300 a 1000 decisões por dia que nós tomamos. Desde a hora que a gente acorda, a gente decide. A hora, se a gente toca o despertador, você já decide se você sai da cama ou se você fica na cama esperando mais um pouquinho, põe no soneca de 5 minutos, que normalmente faz você perder a hora. Aí você decide se você vai escovar dente ou não, você vai decidir a roupa que você vai pôr, você vai decidir o que você vai tomar de café da manhã, aí você vai decidir qual rota você toma, ou às vezes você nem decide isso, já vai no piloto automático, e a gente vai tomando decisões muito simples, mas também tomamos decisões super importantes na nossa vida, onde a gente vai morar, com quem a gente vai casar, com quem a gente vai se relacionar, que profissão eu vou seguir, qual a faculdade eu vou fazer, que igreja eu vou congregar, diversas decisões, nós tomamos diversas decisões, desde as mais simples às mais importantes na nossa vida. E quem que vai permear essas decisões? Quem que é um instrumento que o Senhor colocou à nossa disposição para que nos auxilie a tomar as melhores decisões possíveis? A sabedoria. A sabedoria vai fazer com que nós tomemos as melhores decisões. A sabedoria vai fazer com que a gente tenha melhores condições de vida aqui nessa terra. Oi, tio. Paz. E por que Salomão, tão jovem, Salomão tinha 20 anos quando ele começou o reinado dele, o que levou Salomão a escolher a sabedoria? Entre tantas coisas que Salomão podia ter pedido. Pensa, se Deus me pedisse com 20 anos, me perguntasse, Michele, o que você quer com 20 anos? Eu não ia pedir sabedoria. Mas por que Salomão pediu a sabedoria? Alguém sabe? Eu sei que alguns sabem. Está lá em Provérbios, capítulo 4. Vou abrir lá em Provérbios para ler para vocês. Como eu disse, hoje a gente vai ler um pouquinho a Bíblia, tá? Porque tem bastante conceito, coisa que eu não consigo decorar. E a gente vai ter que ler. Ao invés de eu deixar marcado, né? Para facilitar a minha abertura. Olha só, por que... Beijo, vó! Por que
Salomão escolheu a sabedoria. Olha só o que ele começa falando no capítulo 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Aqui era Salomão falando para os filhos dele. E aí ele começa no versículo 3 a contar o que o pai dele, o rei Davi, que foi um rei sensacional, né? Até meio uma escapulida, mas ele foi um rei que ouviu muito a direção de Deus. E ele fala assim: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos, quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone-a, guarde bem, pois dela depende a sua vida. Aqui logo no início falava assim: quando eu era menino, o meu pai me ensinava e me dizia. Quer dizer, não é meu pai me ensinou e me disse, meu pai me ensinava e me dizia, era uma ação constante. Salomão cresceu com Davi falando na cabeça dele desde pequenininho. Salomão, sobre tudo que você deve escolher, escolhe a sabedoria. Dedica seu tempo a ter a sabedoria, abrace e honra a sabedoria. Procura obter sabedoria com tudo o que você possui. Ele cresceu com o pai dele falando: Salomão, a sabedoria é o bem mais importante que você pode adquirir dentre qualquer riqueza. Use seu dinheiro, use tudo que você tem para que você adquira sabedoria, porque com a sabedoria você vai poder governar com justiça. Com a sabedoria você terá um caminho reto e aí fala: você não tropeçará, não encontrará obstáculos. Olha que coisa mais maravilhosa. E aí, como ele cresceu ouvindo isso, quando o Senhor lhe perguntou: o que você quer, Salomão? Embora seja em sonho, mas ali era algo assim que já estava no coração de Salomão. O que você quer? Ele nem pensou duas vezes. Eu quero sabedoria. Para que eu vou querer riqueza se a sabedoria é mais importante do que riqueza? Se meu pai disse que era para eu abrir mão de toda a minha riqueza, investir toda a minha riqueza para ter sabedoria, se o Senhor pode me oferecer isso, eu quero a sabedoria. Aí, pastor, nesse ponto que eu vou chegar agora. Vou abrir um parênteses aqui. Olha a importância dos ensinamentos dos pais. Pais e mães que estão me ouvindo nessa noite, olha a importância que é desde pequenininho você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Porque lá, quando ele tiver 20 anos, 30 anos, 40 anos, os ensinamentos que ele teve quando criança ainda vão ecoar na mente dele. E isso vai servir para ele como honra, como um diadema, que é o diadema sobre a sua cabeça. Isso vai instruir os caminhos, as decisões que ele vai tomar na vida dele. É muito importante a instrução dos pais. Salomão, se não tivesse tido a instrução de Davi, ele nunca teria escolhido sabedoria. Ele nem ia saber o que era sabedoria. Ele nem ia pensar nisso. Mas como desde pequenininho, o pai dele inculcou na mente dele, quando ele precisou escolher o que ele queria, ele soube já: eu quero sabedoria, porque é o bem mais importante que eu tenho. Então, pais, não acho que estão perdendo tempo repetindo todos os dias para o filho os ensinamentos da palavra de Deus, instruções, princípios. Não, você está moldando ali o caráter do seu filho. E quando ele tiver que fazer as decisões, as escolhas dele, ele vai saber muito bem o que ele vai escolher, porque ele foi instruído no caminho que ele deve andar desde quando ele era pequenino. Isso é muito, muito valioso, isso é um ensinamento muito valioso. E aí, o que acontece? Salomão escolheu a sabedoria e foi abençoado e teve aí um ótimo reinado. E como eu disse, a sabedoria, no original dela, é o conhecimento e a habilidade de fazer escolhas certas no momento oportuno, porque também não é fazer a escolha certa depois que passa o momento, né? Deixa eu pensar, amanhã eu te dou daqui uma semana eu te dou a resposta. E aí você tinha que dar hoje e a oportunidade passa. Não, quando a gente tem sabedoria, a gente sabe tomar as decisões no momento oportuno, porque nós sabemos aonde recorrer, a gente já tem aquele conhecimento em nós.
E aí eu falei, né, que nós tomamos cerca de 300 a 1.000 decisões por dia. Se você tiver sabedoria, vai ser muito mais fácil. E qual que é o problema também? Quando eu rejeito a sabedoria, sabe o que acontece? Lá em Provérbios 1:25, a sabedoria, Salomão, ele personificou a sabedoria, é como se a sabedoria estivesse falando conosco. E aí ela fala assim: por você ter desprezado os meus conselhos e o meu ensinamento, quando você estiver colhendo do fruto daquilo que você mesmo plantou, por não ter me ouvido, eu vou rir de você. E não adianta você clamar por mim, que eu não vou te socorrer. Sabe o que isso nos ensina? Que quando a gente despreza os ensinamentos de Deus e despreza a sabedoria, despreza o conhecimento de Deus, a gente não adianta na hora que a gente está ali na pior fase da nossa vida, clamar pela sabedoria. Ai, Deus me dá sabedoria ali, sabedoria me ajuda. Não ajuda. Aqui fala, olha só, é bem no versículo 30. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois as inconstâncias dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Olha que coisa mais forte isso. Quando a gente não toma as decisões com sabedoria, nós comemos do fruto das nossas decisões e aí vamos arcar com isso. Sabe, gente, às vezes a gente tá assim colhendo coisas que a gente mesmo plantou e a gente tá jogando a culpa, às vezes, em Deus. É a vontade de Deus. Nem sempre. Mais os pentecostal, né? Quem é mais tradicional não fala tanto isso, mas o pentecostal fala. É levante do inferno, o diabo tá furioso. Às vezes não. Às vezes a gente entrou em batalhas que a gente mesmo quis, por falta de sabedoria. Às vezes a gente está lutando lutas que não era pra gente lutar. Tudo porque nós não tivemos sabedoria para fazer as decisões, para fazer as escolhas certas nos momentos oportunos. Tudo porque nos momentos em que tínhamos que ouvir os conselhos da sabedoria, nós rejeitamos e preferimos nos estribar no nosso próprio entendimento. E aí vai chegar a colheita. E a gente não vai poder culpar Deus ou o diabo, porque foram decisões nossas. Então tem batalhas que a gente está enfrentando que não era para ter enfrentado. Mas, olha hoje o Senhor falando, resolve isso na tua vida e busca a sabedoria a partir de agora, para que você não caia nos mesmos erros sempre, para que você não seja refém sempre dessas escolhas ruins, porque a sabedoria ela está disponível a todos. A sabedoria é um presente que Deus deu a todos, mas cabe a nós ouvirmos os seus conselhos ou não, andarmos em sabedoria ou não, colhermos os frutos da sabedoria ou não. Você acha que toda a briga que você teve era para você ter tido? Você acha que todo buraco em que você tropeçou era para você ter tropeçado? Você acha que todos os problemas na sua vida era para você ter enfrentado? Não era, gente. Aliás, tem muitas coisas muitas brigas que a gente fez, que a gente podia ter, muitas brigas pelas quais nós enfrentamos, que a gente podia ter evitado só de fechar nossa boca. A Cris falou sobre Neemias na terça-feira. E uma das coisas que eu acho mais interessante na passagem de Neemias, tem várias, né? Várias coisas interessantes, mas uma delas é que enquanto ele estava lá reconstruindo os muros, veio Sanbalate e os outros lá, Tobias, e eles falavam e eles ficaram com inveja, com raiva, e vieram contra Neemias e falaram que ia armar emboscadas. Neemias perdeu tempo discutindo com eles? Não perdeu. Neemias perdeu tempo fazendo uma carta aberta a Sanbalate e Tobias? Não perdeu. Quem tem sabedoria, ele sabe aonde ele vai chegar, porque é Deus quem o instrui nesse caminho, e ele não perde tempo com as pequenas conversinhas que vão chegando, com pequenos invejosos que vão se levantando. Ele não vai perder tempo e parar o objetivo dele discutindo com todo mundo que se levantar no caminho dele. E aí é um negócio que eu acho brilhante. Conta lá que Neemias, ele não falou nada para Sanbalate, Tobias, acho que é Sanbalate mesmo o nome, né? Ele não falou nada para ele, sabe o que ele fez? Ele orou, falou, Senhor, o Senhor tá vendo a afronta deles, que o Senhor os julgue. E, como homem sábio, ele foi lá e levantou o povo, que o povo estava desanimado. Aí ele levantou o ânimo do povo
e falou, não, a gente vai conseguir, a gente vai construir porque Deus está conosco. E conta que o povo construía com uma mão, aqueles que carregavam os materiais, eles com uma mão eles carregavam e com a outra eles ficavam com a mão na espada, pronto para a luta. Mas não pararam. A Sambacaetá? Tobias. Eles não pararam para ficar. Sambalate. Tá bom, pastor, isso mesmo. Obrigada. Eles não pararam o objetivo deles. Eles continuaram fazendo, entregaram na mão de Deus e com a outra mão se prepararam para a batalha, porque se os adversários vierem, a gente vai ter que lutar. E os outros que estavam construindo, eles continuaram construindo, mas com a espada na lateral aqui deles, preparados para a batalha, mas não pararam o que estavam fazendo por causa dos adversários que se levantaram. Isso é sabedoria. Quantas vezes a gente desvia da rota que Deus tem para nós, porque a gente começa a dar ouvido para aqueles que têm se levantado contra a nossa vida? Quantas vezes a gente atrasa os planos de Deus na nossa vida, porque ao invés de a gente focar na reconstrução dos nossos muros, no propósito e nos projetos que Deus tem para nossa vida, a gente prefere ouvir as conversinhas. E aí fica desanimado, e esmurece, e cai, e aí não tem sabedoria para lidar com aquela situação. Tudo isso pode ser evitado se a gente buscar a sabedoria. Outra coisa que aqui em Provérbios, gente, é o livro que discorre sobre tudo da sabedoria. E ele fala que a sabedoria ela é mais importante do que as riquezas, do que prata, do que ouro, do que finos rubis. Fala que quem encontra a sabedoria encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que se afasta da sabedoria, a si mesmo se agride. Olha só, se você não der ouvidos para a sabedoria, para os conselhos sábios que há na Bíblia, você mesmo está se agredindo. Todos os que odeiam a sabedoria amam a morte. Olha que pesado. Se você odeia a sabedoria, você ama a morte. Mas se você ama a vida, você vai amar a sabedoria. Então, se a gente quiser ter uma vida bem sucedida aqui, se a gente quiser ter uma vida com menos problemas aqui, porque na verdade nós vamos ter problemas, mas a gente pode evitar muitos problemas se a gente tiver sabedoria do nosso Deus, se a gente tiver sabedoria no nosso comportamento. E a sabedoria, ela vai nos ditar com quem que nós vamos andar, quais as companhias. Aqui em Provérbios fala que as más companhias corrompem os bons costumes. A sabedoria vai nos dizer com quem que nós vamos nos aliançar. A sabedoria vai nos dizer o que nós vamos falar, quanto nós vamos falar e como nós vamos falar. Porque é o seguinte, nem tudo a gente pode dizer, mas tem coisas que a gente pode falar. Tem vezes que a gente vai precisar repreender alguém. Mas quando eu vou repreender? Como eu vou repreender? Com que palavras eu vou repreender? Qual que vai ser a entonação da minha voz? Isso se chama sabedoria. É só a sabedoria quem nos diz isso. Não basta eu ser inteligente. Por exemplo, uma pessoa inteligente faz conta, vamos supor, uma pessoa inteligente ganha R$2.000 por mês. E ela quer muito um carro um carro que ela vai ter que fazer parcelas de R$1.000. A pessoa inteligente, ela sabe fazer conta. E aí ela vai fazer conta. Eu ganho 2.000, quero uma parcela de carro, quero um carro que a parcela vai ser R$1.000. Eu tenho dinheiro para pagar? Tenho. Mas vamos ver as minhas outras despesas. Vamos supor que essa pessoa inteligente mora com os pais, não tem aluguel próprio e tal. Não dá para eu pagar, beleza, não tem outras despesas. Isso é uma pessoa inteligente. Mas e a pessoa sábia? A pessoa sábia, ela pensa assim, mas o dia mau ele pode chegar. E aí, quando o dia mau chegar, esse valor que está comprometido pode me fazer falta. E aí vira aquela bola de neve na minha vida financeira. Não, a hora não é agora. Eu vou juntar mais dinheiro para eu poder depois assumir uma parcela menor que não comprometa tanto a minha renda. Entendeu? Isso é o que a sabedoria faz por nós. A sabedoria, ela vê além do que os nossos olhos estão vendo. A sabedoria, ela evita com que a gente tropece em coisas que a gente nem imagina que a gente vai tropeçar. Porque hoje tá tudo bem, mas amanhã pode não estar. E a sabedoria vai me instruir nisso. A sabedoria, ela me ajuda nos meus relacionamentos interpessoais. Gente, é horrível você andar com uma pessoa que não tem sabedoria. É horrível você sair com uma pessoa sem sabedoria. A pessoa arruma confusão com todo mundo. A pessoa fala mal de todo mundo. A pessoa não fala uma coisa que presta. Parece que quando você anda assim com uma pessoa sem sabedoria, você sai de lá pesado. Você sai de lá, parece que suga a nossa energia, não é assim? E a sabedoria, ela nos ajuda a ter nos nossos relacionamentos.
Para um casamento ser bem sucedido, eu não preciso só de amor, eu preciso também de sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria em como que eu vou falar, em como que nós vamos discutir determinados assuntos, em como que nós vamos educar os nossos filhos e diversas coisas. Os pais precisam de sabedoria para educar seus filhos, sabedoria na hora de falar um não, na hora de elogiar. Nossa, quanta sabedoria o pai com uma mãe precisa, né? Como é difícil educar um filho. Professores, na nossa profissão, a gente precisa de sabedoria para tudo, gente, para tudo. E aí, como que eu adquiro a sabedoria? Como que eu adquiro a sabedoria? Olha que coisa mais linda. Tiago 1,5 fala assim: se você precisa de sabedoria, se alguém precisa de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá liberalmente. A minha mãe tem um testemunho muito legal sobre sabedoria. Se você está precisando de sabedoria, e todos nós precisamos. Um versículo muito interessante também. Não vem você falando para mim que você não precisa de sabedoria, não, porque o próprio Deus precisou de sabedoria para criar a terra. Tá lá em Provérbios 8, 22. Vou ler o Provérbios 3, do 19 ao 20, que é mais curtinho para a gente ganhar tempo. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou o lugar nos céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam no orvalho. O Senhor usou a sabedoria para criar o mundo, criar a galáxia, criar toda a terra, criar tudo que a gente vê aí. Ele usou a sabedoria. Se Deus usou a sabedoria, quem somos nós para rejeitarmos a sabedoria, né, gente? Se Deus ele precisou da sabedoria, e aqui no versículo 8, 22 fala assim: o Senhor me criou, a sabedoria falando. Quem criou a sabedoria? O Senhor me criou como princípio de seu caminho antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colunas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem as suas ordens, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era seu arquiteto. Dia e dia era seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. A sabedoria estava lá desde antes da fundação do mundo. Aliás, a sabedoria está no nosso Jesus. E nele, Colossenses 2,3 fala que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Como que eu adquiro a sabedoria? Como que eu adquiro a sabedoria? Peça ao Senhor e Ele dá. Provérbios 2,6 nos fala: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. A gente não tem pretexto para dar desculpas nenhuma para falar que a gente não tem sabedoria, porque o Senhor a dá liberalmente àqueles que buscam, àqueles que pedem. Provérbios 4,7 vai falar para a gente adquirir a sabedoria com tudo que a gente tem. O Senhor, Ele dá a sabedoria, assim como o Senhor nos dá dons. Eu nasci com o dom de cantar. Mas deixa eu não estudar ou não cuidar das minhas pregas vocais ou não me aperfeiçoar para ver se eu vou cantar bem sempre. Não vou. O Senhor, Ele nos dá sabedoria, mas nós precisamos desenvolver essa sabedoria. É a mesma coisa, quando tem pessoas que nascem com aptidões para música, para violão, para coisa, mas ela precisa estudar. Ela precisa se aperfeiçoar, ela precisa se aprimorar nisso. A mesma coisa a sabedoria, gente. Deus nos dá sabedoria, mas nós precisamos nos aprofundar, nos aperfeiçoar. E como eu faço isso? O próprio Provérbios vai nos falar com conselhos. Através da multidão de conselhos, a sabedoria. Eu não sei todas as coisas, mas eu estou cercada de pessoas inteligentes em diversas áreas. Então, por exemplo, o Senhor me dá sabedoria, mas eu preciso tomar uma decisão sobre... eu presto tal concurso ou não presto? Quem que eu vou falar? Vou falar com pessoas que já prestaram concurso. Vou falar com pessoas que trabalham naquela área, se é uma área boa ou se não é. Entende? Eu vou educar um filho, eu nunca tive filho. Com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou buscar conhecimento? Eu vou ler livros.
Eu vou conversar com pessoas que eu julgo serem bem-sucedidas na criação dos seus filhos. Como que você criou teu filho? Entende? Deus me dá sabedoria, mas eu preciso aprimorar, eu preciso aperfeiçoar isso. E eu vou buscando conhecimento em conselhos de pessoas que já viveram aquelas situações semelhantes. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso ler livros, eu preciso estudar, por exemplo, na profissão. A gente não forma, pega o diploma e pronto, acabou, cruzei meus braços. Não, você vai fazer curso para se aperfeiçoar. Se for direito, então, toda hora muda uma lei, você tem que estar sempre lendo, sempre se renovando. Isso é buscar, adquirir a sabedoria. O Senhor, Ele nos entrega ela, mas nós temos que buscá-la também. A gente tem que fazer a nossa parte. E ela provém do conhecimento. A sabedoria, ela é como se fosse o conhecimento aplicado. É o conhecimento na prática, a gente exercendo aquele conhecimento. Outra coisa, Provérbios vem falando várias vezes, Eclesiastes, aliás, que fala que foi escrito pelo próprio Salomão, observando. Há problemas, gente, que eu nem preciso passar por eles para aprender. Eu posso ver os outros passando e eu aprendo com os outros. Observar a criação, Salomão, por várias vezes, ele observava a criação e tirava ensinamentos disso. O Senhor nos deu esse dom de observar. Então eu posso também adquirir a sabedoria observando as coisas, observando como as coisas funcionam, observando a vida das outras pessoas, não é falando mal e julgando as outras pessoas, não, mas eu falo observando, aprendendo com os outros. Às vezes eu nem preciso ouvir a pessoa falando, eu já sei os frutos da vida dela e observando isso eu posso aplicar na minha vida. Por exemplo, na educação de um filho, às vezes eu nem preciso ir lá e tomar um conselho, eu só vejo como que o pai e a mãe lidam com aquele filho naquela determinada situação e eu aprendo, é assim que eu devo fazer também. Então, o Senhor nos dá a sabedoria, mas nós precisamos desenvolvê-la, nós precisamos aperfeiçoá-la, nós precisamos buscá-la, nós precisamos correr atrás dela, nós precisamos amá-la, nós precisamos ouvi-la, nós precisamos ouvir os conselhos que o nosso Deus nos dá através da palavra dele, através de servos que ele usa como instrumentos na nossa vida. A gente precisa ser instruído e permitir que a sabedoria ela permeie as nossas decisões, porque aquele que não é sábio, gente, ele se estrumbica na vida. Se a gente não tiver sabedoria, a gente vai dar um trupicão atrás do outro, um trupicão atrás do outro. E o mais importante, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há sabedoria sem temer a Deus. E o que é temer a Deus? Está lá em Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Eu tenho que odiar o mal, eu tenho que praticar o bem, eu tenho que buscar o bem, eu tenho que temer a Deus. E esse é o princípio, é o início, é o básico, é o alicerce da sabedoria. A partir daí eu começo a galgar os degraus da sabedoria. Então, como que a gente vai adquirir sabedoria na nossa vida? Primeiro, eu oro, eu clamo ao Senhor para que Ele me dê sabedoria. E aí eu vou conhecer ao Senhor através da palavra dele, ler, aprender com os personagens aqui da Bíblia, que são tão ricos, histórias tão maravilhosas. E vou observar outras pessoas, buscar conselhos de pessoas, vou fazer cursos, vou ler, vou estudar, ler livros e etc. Mas o principal, vou temer ao Senhor, que esse é o princípio da sabedoria. Não há sabedoria distante de Deus. A sabedoria distante de Deus é uma sabedoria humana, que está lá em Tiago 3. E essa sabedoria não é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria humana. Ele compara a sabedoria animal a uma sabedoria diabólica, é a palavra que ele usa. É uma sabedoria que advém da inveja e da discórdia. Essa sabedoria é humana, mas a sabedoria de Deus, aí ele vai discorrer que ela é boa, ela é como o fruto lá do Espírito, depois você lê, tá lá em Tiago 3. Ela nos edifica, nela não há inveja, nela não há contenda. A sabedoria de Deus é o que o Senhor tem para nos oferecer nessa noite. E Ele quer, a sabedoria clama aqui, como nós lemos em Provérbio, ela está clamando, me ouve, me escuta, para que você não cometa tantos erros, para que você não fale tanto na sua vida. E irmãos, tenha isso no coração. Tem batalhas que a gente enfrenta na nossa vida que não era da vontade de Deus enfrentar. Eu te garanto isso, não era da vontade de Deus enfrentar. Tem brigas que nós lutamos que não era pra gente lutar, que é por falta da nossa sabedoria, que é por causa da nossa boca grande. A Joyce Meyer tem um livro que fala Eu e minha boca grande. Depois, acho que na próxima eu vou falar sobre a nossa língua.
que são coisas que a gente está colhendo porque a gente plantou, porque nós somos cabeçudo, porque a gente não quer ser repreendido pela sabedoria do Senhor. Deixa a sabedoria do Senhor te instruir. Ouça os conselhos da sabedoria do Senhor. E você vai, e assim como Davi falou para Salomão, os seus caminhos serão aplainados e você não vai tropeçar e nem se desviar. E lembra que Salomão, ele foi o rei mais bem-sucedido da história. Tudo porque ele pediu ao Senhor a sabedoria e ele dirigiu ali o seu reinado com sabedoria. Que o Senhor nos dê essa sabedoria divina, essa sabedoria do alto, e que a gente esteja disposto a ser repreendido, porque aquele que ama a sabedoria, ele ama a repreensão. Está lá em Provérbios também, acho que no capítulo 9. Ama a repreensão. Eu não cheguei ainda nesse nível de amar a repreensão, não. Né? A gente, quando é repreendido, a gente fica beiçudo, bicudo, a gente aceita, mas amar, a gente não ama, não. Mas a repreensão é importante para o nosso crescimento, porque a gente não é perfeito, a gente está em constante evolução. E é por isso que o Senhor nos repreende, é por isso que o Senhor puxa a nossa orelha, é por isso que o Senhor vem às vezes com o cajado dele, enforca a ovelhinha, né? Pega ela assim pelo pescoço, não enforca a ovelha não, pega pelo pescoço, fala, não é ali, minha filha, é aqui. Às vezes quebra a patinha da ovelha, mas é tudo para o nosso bem, é tudo para que a gente não fique tropeçando nos mesmos buracos sempre. Amém? Então, que nós tenhamos essa sabedoria do alto e que aí no decorrer desses dias você busque mesmo a sabedoria, com tudo que você tem, busca a sabedoria do Senhor, e eu tenho certeza que buscando a sabedoria de Deus e tendo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, muitas coisas na sua vida vão mudar, muitas coisas vão mudar. E depois vai testemunhar isso. Amém? Vamos orar então? Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo teu ensinamento sobre a sabedoria, Senhor. É um ensinamento tão rico, Pai, e nós precisamos tanto dela, Senhor. Nós precisamos tanto, Pai, de não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, de não nos conformarmos com este mundo, Pai, mas buscar a tua sabedoria, buscar o teu entendimento, buscar o teu conhecimento, Pai. Senhor, nós te agradecemos pelas tuas repreensões, pelo Senhor nos endireitar, nos mostrar o caminho que devemos andar, Pai. Obrigada pelo teu amor, obrigada porque se o Senhor nos repreende é porque o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigada por isso. E, Senhor, nós clamamos a Ti, dá-nos sabedoria, Senhor. Em Tiago 1, ele fala que aquele que precisa de sabedoria é para clamar ao Senhor, que o Senhor dá liberalmente. Então, nos dê sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por essa sabedoria. Nós não queremos ficar cometendo os mesmos erros sempre, Pai. Nos ensina mesmo o caminho em que devemos andar e coloque em nossos corações, Senhor, fome pela Tua palavra, Pai, para nós descobrirmos a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória, te pedimos perdão pelos nossos pecados e abençoamos cada um que está nos ouvindo agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? É essa palavra de Deus, então, que a gente clame todos os dias pela sabedoria do Senhor, porque lembra, de 300 a 1000 decisões diárias todos os dias, hein? Fica muito mais fácil se você tiver a sabedoria de Deus para tomar cada uma dessas decisões na sua vida, te garanto. Vai facilitar muito a tua vida, a gente não tem nada a perder buscando a sabedoria do Senhor. Amém? Gente, um grande abraço, um beijo para vocês, até quinta que vem, que vocês tenham um restinho aí de semana abençoado e com a sabedoria do alto. Um beijo, tchau, tchau.